A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Querido, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um homem de Deus que foi muito usado na palavra do Senhor, que foi discípulo de Jesus, chamado Pedro. Pedro ele era pescador, Pedro ele era um homem que tinha muitas virtudes, muitas qualidades, mas Pedro também tinha muitos defeitos. Assim como eu e você, querido, nós temos qualidades, mas nós também temos muitos defeitos. E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre as 7 causas da queda de Pedro. O que levou Pedro à queda? O que levou Pedro a negar Jesus por 3 vezes? Esse vai ser o tema da mensagem de hoje. Mas antes, querido, a gente ler a palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que você venha pegar o seu celular, que você faça a inscrição em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também seja um missionário, que você venha compartilhar essas mensagens com seus amigos. Querido, o texto é aqui, livro de Mateus capítulo 26, versículo de número 31, diz assim. Mateus 26, 31. Então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo, que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Querido, então, essa mensagem de hoje nós vamos estar falando sobre as 7 causas da queda de Pedro. O que levou Pedro naquela noite, aquela noite da última ceia com Jesus? O que levou ele a trair o seu próprio Senhor, a trair o seu próprio Mestre? Querido, a primeira causa da queda de Pedro foi a sua autoconfiança. Pedro ele era autoconfiante. Aqui em Mateus 26, versículo 34 e 35, Jesus tinha dito aos discípulos que naquela noite ia se cumprir a profecia do profeta, se não me engano, Zacarias, que dizia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus estava falando que naquela noite, quando ele seria preso, porque Jesus tinha que ir até a cruz para salvar a humanidade, Jesus veio com o propósito de nos salvar, de nos reconciliar com o Pai. Então Jesus ele falou sobre a profecia, ele disse: olha, nessa noite todos vão me abandonar. Naquele momento, Pedro, autoconfiante, ele tomou a palavra e disse: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Então naquele momento Pedro estava dizendo: olha, ainda que todos os meus amigos, os discípulos venham te negar, eu jamais vou te negar. Porque, querido, Pedro ele confiava em si mesmo. Pedro consigo mesmo, ele dizia que ele era melhor, ele se achava melhor que os outros. A segunda queda, querido, a segunda causa da queda de Pedro, na verdade, a primeira foi a autoconfiança. A segunda é porque ele se achava melhor que os seus irmãos. No versículo 33, Pedro diz: ainda que o Senhor venha a ser tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus continuou dizendo: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum te negarei. Querido, quantas vezes nós também somos autoconfiantes? Quantas vezes também, querido, nós nos achamos melhor que os outros? A palavra do Senhor diz, querido, que nós não devemos ser orgulhosos, porque o orgulho precede a queda, o orgulho precede a ruína. O que levou Pedro a cair naquele dia é porque ele deixou o orgulho e a autoconfiança dominar o seu coração. A palavra do Senhor diz, Jesus disse certa vez: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a sua alma. Querido, uma das características de Satanás, de Lúcifer, é o orgulho. Foi o orgulho que tirou Lúcifer do céu. Foi o orgulho que fez Adão cair. A queda de Adão foi através do orgulho. O orgulho tirou Adão do jardim do Éden. O orgulho também nos tira da presença do Senhor. Querido, a terceira causa da queda de Pedro, Pedro não orou, Pedro não vigiou.
Aqui no texto diz que depois que Jesus disse que os discípulos negariam ele, Jesus pegou e foi até um jardim chamado Getsêmani. E ali Jesus deixou os discípulos mais afastados e ele chamou então os seus 3 companheiros, Pedro, Tiago e João, para ir com Jesus, para estar orando naquele momento. E naquele momento, diz aqui no texto, que em seguida Jesus foi até Getsêmani, levou consigo Pedro, Tiago e João, e naquele momento Jesus se sentiu tomado de tristeza e de angústia. Então Jesus disse para Pedro: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e ore e vigie comigo. Adiantando-se um pouco, Jesus se prostrou sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus, voltando para os discípulos, achou eles dormindo. E Jesus disse a Pedro: então nem uma hora você pôde vigiar comigo? Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, querido, a terceira causa da queda de Pedro foi porque Jesus estava orando. Jesus tinha chamado Pedro, Tiago e João não para dormir. Aquele momento não era tempo de descansar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, querido, que há tempo para todo propósito. Naquele momento foi um dia atípico. Por quê? Porque Jesus estava sempre alegre. E naquele dia Jesus estava triste. Jesus disse: olha, eu estou profundamente triste, a minha alma está agoniada. Orem comigo. Jesus estava pedindo oração. Pedro, Tiago e João sempre via Jesus orando, curando, libertando, ressuscitando os mortos. Agora o próprio Jesus estava pedindo para Pedro, Tiago e João orar junto com ele. E naquele momento, em vez de Pedro, Tiago e João orar, eles acabaram sendo dominados pela preguiça, pelo sono, pela ociosidade. E naquele momento eles foram repreendidos por Jesus. Jesus disse: olha, vigiem, orem, para que vocês não caem em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, querido, o terceiro motivo que levou à queda de Pedro foi porque Pedro não vigiou, Pedro não orou. Vigiar, querido, é você se afastar da aparência do mal. E orar é para você se preparar para não cair nas tentações, na cilada de Satanás, como diz no livro de Efésios, capítulo 6. Querida, a quarta a causa da queda de Pedro foi porque Pedro caiu, porque Pedro perdeu o seu controle emocional. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 50, diz assim: e Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer aqui? Nisso se aproximou deles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendendo a mão, sacou da sua espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Então Jesus disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então, querido, o quarto motivo da queda de Pedro é porque naquele momento, Pedro, ele perdeu o controle emocional. E por que Pedro perdeu o controle emocional? Por causa que ele não estava orando, por causa que ele não estava vigiando. Naquele momento, quando Judas chegou com um soldado, e os soldados pegaram Jesus para prender Jesus naquele momento, Pedro então pegou a sua espada e Pedro então ele feriu a orelha de Malco, ele cortou a orelha de Malco. Querido, no livro de Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. A sua luta, querido, não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra os seus filhos, a sua luta não é contra os irmãos da igreja, mas é contra aquilo que está usando essas pessoas para te ferir. E muitas das vezes, querido, nós perdemos também o controle emocional como Pedro. Nós esquecemos que a luta é espiritual e nós pegamos então a espada e começamos a ferir as pessoas. Talvez você não está usando uma espada no sentido literal, mas talvez você está usando a sua boca, a sua língua. No livro de Provérbios diz que as nossas palavras, elas funcionam como se fosse uma espada, como se fosse uma flecha atirada. Ela não volta vazia. Então a quarta causa da queda de Pedro foi porque Pedro perdeu o controle emocional. E todo filho de Deus tem que aprender a orar, a vigiar, para não perder esse controle emocional. Querido, a quinta causa da queda de Pedro, Pedro caiu porque ele seguiu Jesus de longe. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 57, diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote.
onde se havia reunido os escribas anciãos. Pedro então seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, se sentou entre os servos para ver como aquilo iria terminar. Querido, a palavra do Senhor diz que outro motivo da queda de Pedro é porque Pedro seguiu Jesus de longe. Na verdade, se você for ver o texto, Pedro foi até mesmo um pouco corajoso. Pedro, ele não abandonou Jesus. A palavra do Senhor diz que enquanto os discípulos foram embora, Pedro foi andando, foi seguindo para ver aonde eles iriam levar Jesus. Eles levaram Jesus até a casa de Caifás para julgar Jesus no sinédrio daquela noite. Então Pedro, ele não abandonou Jesus, mas ele não quis ficar perto de Jesus. Por quê? Porque Pedro estava com medo de morrer. Aquele Pedro que se achava autoconfiante, agora ele foi dominado pelo medo, porque ele não vigiou, não orou, e agora ele seguia Jesus de longe. Querido, existe também no dia de hoje muitos cristãos que não abandonam a igreja, que eles continuam congregando na igreja, mas eles não têm compromisso nenhum com Jesus, eles seguem Jesus de longe. Como que está a sua vida com Cristo, querido? Será que você também tem seguido Jesus de longe? Será que você também não quer ter um compromisso maior com Cristo? Você ainda está dividido entre o mundo e entre Cristo? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Querido, outra causa da queda de Pedro é porque Pedro, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 58, diz assim: E Pedro seguia Jesus de longe, até o pátio sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo iria terminar. Querido, a palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 1, que o cristão verdadeiro, ele não deve se assentar à roda dos escarnecedores. Existe um texto na Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Olha o que diz aqui no Salmo capítulo 1 sobre assentar-se à roda dos escarnecedores. Diz assim: Bem-aventurado é aquele, o cristão, o homem de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, querido, a palavra do Senhor nos alerta para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que brinca com as coisas do Senhor, aqueles que não crê, que não tem a mesma fé com você. Se você começar a andar com esse tipo de pessoa, com certeza a sua fé também será atingida. Você tem que procurar andar com pessoas que têm a mesma fé que você tem, para que você não blasfeme contra o nome do Senhor. Querido, a última causa da queda de Pedro, que levou Pedro a negar Jesus 3 vezes, está escrito aqui em Mateus capítulo 26, versículos 69 e 70, que Pedro negou Jesus 3 vezes. O texto diz assim, Mateus 26, versículos 69 e 70. E Pedro estava então sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e disse: Você também estava com Jesus Galileu. Mas Pedro respondeu e negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, se aproximando, os que estavam ali disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Eu juro que não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou então amargamente. Então, querido, hoje nós falamos de algumas causas que levaram à queda de Pedro. Gostaria que você fizesse então essa reflexão. A queda de Pedro, Pedro não negou Jesus de uma hora para outra, a queda foi progressiva. Aconteceu várias coisas que levaram Pedro a negar Jesus. Querido, a palavra do Senhor diz assim no livro de 1 Pedro, depois que Pedro aprendeu a lição, ele escreveu 2 epístolas. E na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, Pedro ele nos dá algum conselho para a gente não cair como ele caiu naquele dia. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, versículo de número 5.
peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos mais velhos, que todos se revistam de humildade. Pedro naquele dia não era humilde no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. O que levou a causa da queda de Pedro foi o orgulho, a soberba, mas Deus concede graças ao humilde. 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Seja sóbrio e vigilante. Pedro não foi sóbrio, Pedro não foi vigilante naquela noite. Por quê? Porque o diabo, vosso inimigo, anda ao seu derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resista ele firme na fé, certo que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, assim como Pedro foi retalhado naquela noite, Jesus disse para Pedro: Pedro, essa noite Satanás pediu para peneirar vocês. Assim também Satanás, ele quer peneirar ele quer peneirar você, ele quer nos afastar dos caminhos de Deus. Mas o Pedro deixou aqui, ele aprendeu a lição e ele disse que para a gente não cair, a gente tem que ser humilde e reconhecer que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de fortalecer na força do seu poder, como diz Efésios 6, para a gente poder continuar de pé na presença de Deus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus nos permitir.